Bom, então vamos lá. Agora que todo mundo já deu aquela pausa, vamos falar então do valor lógico das proposições compostas, né? Considerando as proposições simples e os conectivos. Então, como nós já vimos na primeira parte da aula, né? Os princípios do terceiro excluído e da não contradição nos garantem que toda proposição simples vai assumir um valor lógico que vai ser V ou vai ser F, né? Vai ser verdadeiro ou falso. Não existe a possibilidade de uma proposição simples não ser nem verdadeira nem falsa, né, que é o princípio do terceiro excluído, e pelo princípio da não contradição elas não podem ser os dois ao mesmo tempo. Ok. Mas, dado que eu sei o valor lógico das minhas proposições simples, como eu posso definir o valor lógico das proposições compostas? Para isso eu tenho que avaliar, então, o valor das proposições simples e os conectivos lógicos que foram utilizados. Né? Ah, os conectivos lógicos, eles existem para definir as chamadas operações lógicas, né, que elas definem regras do cálculo proposicional. Então, isso que nós vamos estudar agora são as operações lógicas fundamentais. É semelhante a quando a gente começa a estudar matemática, a primeira coisa que a gente estuda na matemática é o quê? A soma, a subtração, a multiplicação, né, que são as operações aritméticas fundamentais. Aqui nós vamos estudar as operações lógicas fundamentais, que são a conjunção, ou, a disjunção, ou, o condicional, que é o se então, a negação, né, que é o não, a disjunção exclusiva, que é o ou exclusivo. Então, a gente vai estudar como que essas operações atuam sobre os valores das proposições simples para definir o valor da proposição composta, ok? Então, para isso, a gente vai usar o conceito de tabela-verdade. Qual é a ideia da tabela-verdade? Dado os valores das proposições simples, qual o valor da proposição composta? Então, é você fazer todas as combinações possíveis dos valores das proposições simples e verificar qual seria o valor da proposição composta dada aquela combinação. Para ficar mais claro, vamos direto aos exemplos, né? Às tabelas mesmo. Né? O que eu quero que vocês entendam simplesmente que a tabela verdade é uma tabela na qual, né, você faz uma tabela verdade para uma proposição composta. E qual que vai ser a formação dessa tabela? Você vai combinar, fazer todas as combinações possíveis dos valores das proposições simples e colocar uma coluna a mais aqui, que nessa aqui não tem, porque a gente não está fazendo de nenhuma proposição composta específica, mas aqui teria mais o valor da proposição composta P maiúsculo, por exemplo, e aí eu teria, quando o P minúsculo é verdadeiro e o Q minúsculo é verdadeiro, qual o valor de P maiúsculo? Quando o P minúsculo é verdadeiro e o Q minúsculo é falso, qual o valor? Quando isso aqui é falso, o Q é falso o P é falso e o Q é verdadeiro, e quando os dois são falsos. Então, lógico que eu fiz todas as combinações possíveis, ok? Então vamos lá, vamos para a prática. A primeira operação lógica, o primeiro conectivo lógico do qual nós vamos falar é o conectivo de negação. Qual que é a ideia da negação? A, a negação é representada pelo tio, né? E você lê como não. Então, ela inverte o valor da proposição simples. Então, se você tem P como proposição simples, o não P tem o valor oposto ao de P. Então, por exemplo, quando o P é verdadeiro, o não P será falso. Quando o P é falso, o não P será verdadeiro. Bem simples, né? Bem óbvio, bem intuitivo. Então, se eu tenho não P, para eu saber o valor de não P, eu tenho que olhar qual que é o valor de P. Se o valor de P for verdadeiro, o de não P é falso. Se o valor de P é falso, o não P é verdadeiro. É simples assim. Então, vamos a um exemplo. Roma é a capital da França. Seria a minha proposição R. Qual que é o valor dessa proposição R? Qual que é o valor verdade da proposição R? Roma é a capital da França? É falso, né? Porque a capital da França é Paris. Então, o valor de R é falso.
Se R é Roma é a capital da França, o não R seria o quê? Seria Roma não é a capital da França. Opa, mas Roma não é a capital da França? Isso é verdadeiro. Então, o valor de não R é verdadeiro. Note que isso bateu exatamente com a ideia que nós tínhamos que o não, ele inverte o valor da proposição simples. Então, quando o valor de R é falso, o valor de não R é verdadeiro. Olha, quando o valor de P era falso, é o que a gente viu nessa linha aqui, ó, o valor de não P vai ser verdadeiro. Tá aqui. E a gente nota que faz sentido, né? Porque se eu falo que Roma é a capital da França, isso é meu R, então isso é falso. Na hora que eu falo que ela não é a capital, ou seja, o não R, é verdadeiro. Né? Um outro exemplo, o Sol é uma estrela. Ora, o valor verdade dessa proposição P, o Sol é uma estrela, é verdadeiro. Então, o valor verdade de não P será falso. Ou seja, trazendo para este exemplo, não P seria o quê? O Sol não é uma estrela. Ora, é lógico que o valor é falso, né? Então, está provado, né? A gente consegue... é bem intuitivo ver que se P é verdadeiro, o não P vai ser falso. Assim como, se não P é verdadeiro, o P é falso. Né? Ou seja, a operação lógica de negação ela simplesmente inverte o valor lógico da proposição. Ok? Então, continuando, nós vamos falar agora de um outro operador lógico, né? De um outro conectivo lógico, que é a conjunção, ou e. Né? A conjunção, ou e, ela é representada por esse V de cabeça para baixo, né? Esse chapéuzinho aí. Né? O não, né? O conectivo lógico não, é o único que ele é um conectivo unário. O que isso quer dizer? Ele atua sobre uma proposição apenas, né? E inverte o valor dela. O e, ele já atua sobre duas proposições. Não só o e, como todos os outros que nós vamos ver, os outros conectivos que nós veremos nessa aula, eles são binários, ou seja, ele atua combinando duas proposições. Né? Então, o e, ele é representado por esse chapeuzinho e ele conecta duas proposições. E qual que é o valor lógico de uma proposição composta formada por e? O valor lógico dessa proposição composta aqui, ó, vai ser verdade quando as duas proposições que as compõem são verdade. Então, para isso aqui, ó, ser verdade, tanto o P quanto o Q tem que ser verdade. Se um dos dois, ou se os dois forem falsos, o resultado disso aqui tudo é falso. Ok? Então, aqui está a tabela verdade, né, da conjunção. Então, o que a gente nota? Quando o P é verdadeiro e o Q é verdadeiro, P e Q vai ser verdadeiro. Já se o P é verdadeiro, mas o Q é falso, P e Q é falso. Se o P é falso e o Q é verdadeiro, P e Q é falso. Se os dois são falsos, P e Q é falso. Beleza? Então note que a gente tem todas as combinações possíveis. Para saber o tamanho da tabela verdade, é bem simples, né? Olha, eu tenho quantas proposições simples? Eu tenho P e tenho o quê? Eu tenho duas proposições simples. Cada uma delas tem dois possíveis valores, verdadeiro ou falso. Então a combinação de todos os possíveis valores vai ser o quê? 2 vezes 2. Por quê? São duas proposições simples vezes dois possíveis valores de cada uma. Na verdade, 2 elevado a 2, né? 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2. Por isso, a tabela verdade aqui ó, tem 4 elementos. Ok? E aí, vamos tentar levar então agora para um exemplo prático, né? Um exemplo usando linguagem natural para ver se fica mais claro para a gente. Vamos supor que eu tenha essas proposições aqui. Eu sei que Jambira é uma pessoa fictícia, tá? Eu usei o nome Jambira para não correr o risco de acertar o nome de alguém da turma. Então, para tentar ser isento. Espero que nunca tenha uma turma que tenha uma Jambira na turma, né? Que aí quebra o meu exemplo. Mas, enfim.
suponha que Jambira é uma mulher bonita e que Jambira também é alta. Então a proposição P é Jambira é bonita, a proposição Q é Jambira é alta, e a minha proposição composta, P maiúscula, é Jambira é bonita e é alta. Ora, qual que é o valor da minha proposição Jambira é bonita e é alta? Vai depender. Vai depender do valor da proposição P minúsculo e da proposição Q minúsculo. Vamos supor que Jambira seja bonita, mas Jambira não seja alta. Então, eu tenho que o valor do P minúsculo é verdadeiro, o valor do Q minúsculo é falso. Qual será o valor do meu P maiúsculo? Ora, vai ser o valor de P e Q, né? Porque o meu P maiúsculo é dado pela junção de P e Q por conjunção. Ora, se eu tenho P verdadeiro e Q falso, verdadeiro e falso, eu tenho como resultado falso. Então, voltando ao exemplo, né, eu tenho um exemplo aqui: Jambira é uma mulher bonita, mas Jambira não é alta. Então, a frase Jambira é bonita e é alta, ela é falsa. Perfeito? Por quê? Porque quando eu conecto duas proposições com conectivo e, essa proposição composta só vai ser verdadeira se as duas proposições que estão sendo conectadas são verdadeiras. Se uma delas ou as duas forem falsas, a proposição composta ela é falsa. E faz todo sentido, né? Ou seja, voltando aqui ao exemplo prático, só faz sentido eu falar que Jambira é bonita e é alta se ela for bonita e, ao mesmo tempo, alta. Se uma das duas coisas não for verdade, a frase composta é falsa, ok? O próximo operador lógico é a disjunção. A disjunção ela é representada, né, como o inverso da conjunção, né, enquanto a conjunção é um vizinho de cabeça para baixo, a disjunção é um de cabeça para cima, né? E a disjunção ela é lida como ou em linguagem natural, né? Então, eu digo, por exemplo, que isso aqui, ó, representa P ou Q. E qual é o valor lógico da proposição da operação ou? A operação ou ela vai ser verdade quando pelo menos uma das duas proposições que estão sendo unidas for verdade, e só vai ser falsa quando as duas forem falsas, ok? Então, a tabela verdade dela vai ficar dessa forma aqui, ó. Se os dois forem verdades, P verdade e Q é verdade, P ou Q é verdade. Se P for verdade e Q for falso, P ou Q é verdade. Se P for falso e o Q for verdade, P ou Q é verdade. E P ou Q só vai ser falso se P for falso e o Q também for falso. Ok? Então vamos a um exemplo em linguagem natural. Vamos supor que eu tenho duas proposições aqui. A proposição P, que é Camões escreveu os Lusíadas, a proposição Q, que é Suassuna escreveu os Lusíadas. E aí, a minha proposição P maiúsculo é a união das duas pelo conectivo ou seja, Camões ou Suassuna escreveu os Lusíadas. Ora, a única forma dessa minha proposição P maiúscula aqui ser falsa é se as duas proposições que a compõem forem falsas. Ou seja, a única chance de ser falsa é nem Camões nem Suassuna ter escrito Lusíadas. Mas a gente sabe que Camões escreveu Lusíadas, então o valor lógico de P minúsculo é verdadeiro. Já o valor lógico de Q minúsculo é falso, né? Que Suassuna não escreveu Lusíadas. Então, se eu tenho uma verdadeira com uma falsa, a minha frase, né, a minha proposição composta P ou Q, ela é verdadeira. Então eu posso dizer que Camões ou Suassuna escreveu os Lusíadas é uma proposição verdadeira, né? Note que isso é muito
é muito óbvio para a gente porque já é, né, a semântica que a gente usa para essas palavras em linguagem natural, né? Então, e é para ser isso mesmo, né? Porque a lógica vem para sistematizar essa forma de raciocínio. A gente só está, de alguma forma, formalizando matematicamente, né, essa semântica que a gente já tem, né, para o nosso raciocínio. Ok? Então, o conectivo de disjunção ou ele, a proposição resultante, ela só é falsa se os dois lados, né, se as duas proposições que a compõem forem falsas. Se uma delas for verdadeira, o resultado vai ser verdadeiro. Perfeito? E aí, nós temos uma variação do ou, que é a disjunção exclusiva. Normalmente, em linguagem natural, a gente usa o ou, né? Quando a gente fala ou em linguagem natural, normalmente a gente está falando da disjunção exclusiva. Por exemplo, quando um pai chega para uma criança e fala: Olha, o que que você quer de Natal? Uma bicicleta ou uma bola? Ele não espera, né? A ideia não é que as duas serem verdadeiras seja válido, né? Ele quer que o cara escolha ou a bola ou a bicicleta exclusivamente. Então, se o menino falar eu não quero nenhum dos dois, a sentença dele de você quer uma bola ou uma bicicleta vai ser falsa. Se o menino falar eu quero os dois, também a sentença dele vai ser falsa. Só vai ser verdadeiro se o menino escolher só um dos dois, né? E é essa a intenção dele quando ele usa o ou nessa sentença. Vou te dar uma bicicleta ou uma bola, né? Então, assim, em linguagem natural, normalmente o ou que a gente usa em linguagem natural tem mais a ver com esse ou aqui, né, da disjunção exclusiva, do que o ou de disjunção normal, né, da lógica. Por quê? O ou normal, né, da lógica, ou simples, ele é verdadeiro quando ao menos uma das duas partes é verdadeira. Ou seja, se as duas forem verdadeiras, ele também é verdadeiro. Já o ou exclusivo, ou a disjunção exclusiva, não. A disjunção exclusiva ah, só é verdadeira quando um dos dois é verdadeiro. No caso dos dois serem verdadeiros, ele é falso, e no caso dos dois serem falsos, ele também é falso. Então vamos a um exemplo aqui, um outro exemplo, né? Nós temos aqui, ó, Carlos é médico ou professor. Quando eu falo isso em linguagem natural, Carlos é médico ou professor, ora, ele pode ser médico, ele pode ser professor, ou ainda ele pode ser os dois ao mesmo tempo que a minha afirmação está correta, né? Já quando eu falo, por exemplo, que Mário é alagoano ou gaúcho, não tem como ele ser os dois ao mesmo tempo, né? Ele não pode ser alagoano e gaúcho ao mesmo tempo. Estou levando aqui em consideração de nascimento. É claro que ele nasceu num lugar e foi criado. Não, não é disso que eu estou falando. Estou falando de alagoano é quem nasceu em Alagoas, gaúcho é quem nasceu no Rio Grande do Sul. Uma pessoa não pode ter nascido em dois lugares ao mesmo tempo. Então, essa expressão Mário é alagoano ou gaúcho, eu espero que um dos dois seja verdadeiro e por isso a minha expressão seja verdadeira. Mas os dois serem verdadeiros ao mesmo tempo ou os dois serem falsos ao mesmo tempo vai tornar a minha expressão falsa. E essa então é a ideia da disjunção exclusiva, que um dos dois seja verdadeiro, mas não ambos verdadeiros ao mesmo tempo. Então a tabela verdade do ou exclusiva, da disjunção exclusiva, ela só vai diferir da tabela do ou na primeira linha. Né? A tabela do ou na primeira linha era P verdadeiro, ou Q verdadeiro, P ou Q era verdadeiro. No ou exclusivo, P verdadeiro com Q verdadeiro, o P ou Q vai ser falso. Por quê? Porque o ou exclusivo significa que uma das duas é verdadeira, mas não ambas ao mesmo tempo. Ok? E ele é verdadeiro, então, quando uma é verdadeira e a outra é falsa. Ok? E é falso também quando as duas são falsas, assim como o ou já era.
beleza? Então, nós já vimos o não, que ele inverte o valor, o e ele só é verdadeiro quando os dois são verdadeiros ao mesmo tempo, né? Se um dos dois for falso ou os dois forem falsos, o e é falso. Nós vimos a disjunção, ou que ele só é falso quando os dois são falsos ao mesmo tempo. Se um for verdadeiro, a disjunção é verdadeira. E nós vimos agora a disjunção exclusiva, em que é verdadeiro quando um deles é verdadeiro, mas não os dois ao mesmo tempo. Ou seja, quando um é verdadeiro e o outro é falso, ela é verdadeira. Mas quando os dois são verdadeiros ou quando os dois são falsos, ela é falsa. Ok? E nós vimos aí exemplos que mapeiam isso para a linguagem natural. Bom, continuando, né, faltam dois operadores, lógico, o condicional e o bicondicional. O condicional, que é representado por essa setinha aqui com uma ponta só, ele é lido como se P, então que. Aí é representado por P, setinha, que. Qual que é a ideia dele? Ele só é falso quando o antecedente, ou seja, a primeira proposição aqui é verdadeira e o consequente é falso. Em todos os outros casos, ele é verdadeiro. Né? Ah, depois eu volto nesse slide aqui. Vamos direto para o exemplo, que eu acho que vai ficar mais claro. Vamos supor que eu tenha duas proposições aqui. A minha proposição P é chover amanhã. A minha proposição Q é ver filmes amanhã. Então, eu vou fazer minha proposição P maiúscula, que vai ser o quê? Se chover amanhã, ou seja, se P, então verei filmes amanhã. Então, se P, então Q. Qual que é a única chance de eu estar falando mentira para vocês na hora que eu falo que se chover amanhã eu verei filmes? Ora, se as duas forem verdadeiras, ou seja, se chover e eu de fato ver os filmes, eu falei verdade, ok? Então essa minha proposição ela é verdadeira. Se não chover, eu posso tanto ver filme quanto não ver filme, que eu não terei falado mentira para vocês. Por quê? Eu só falei que se chovesse, eu veria os filmes. Mas eu não falei nada sobre o que eu faria se não chovesse. Então, se não chover, já é fato que eu não falei mentira para vocês. Vocês não tem como falar que eu menti para vocês. Não tem como essa minha regra ser contradita se o antecedente dela, né, se a gente chama de antecedente isso que está antes, né, do sem então. Né? Ou seja, um antecedente aqui seria chover amanhã. O consequente é eu ver filmes amanhã. Então, se o antecedente não acontecer, a minha regra já não tem como ser contradita. Então, ela já é considerada verdadeira. Então, se chover e eu ver filme, pô, eu respeitei a regra, é verdadeira. Se não chover, eu não tenho como desrespeitar as regras, porque eu posso ver filme ou não ver filme, e ainda assim minha regra não vai ser desrespeitada, ou seja, ela também vai ser verdadeira. Agora, se chover amanhã e eu não ver filme, ou seja, se o P for verdadeiro e o Q for falso, aí sim a minha regra terá sido quebrada, ou seja, o meu P maiúsculo terá sido falso. Okay? Então, essa é a ideia do condicional. Né? Quando um condicional ele só é falso quando o antecedente, né, que é o que vem antes, né, que vem a condição do sem então, é verdadeira e o consequente é falso. Essa é a única forma de um sem então ser falso. Né? Vou voltar aqui só para falar um pouquinho dessa questão de definições aqui. Né? Então, quando eu tenho esse condicional aqui, se P, então Q, o P é meu antecedente e o Q é o meu consequente. Né? Como a gente viu no exemplo, a proposição se P, então Q só vai ser falsa se o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Né? E aí a gente diz, se P, então Q,
né? É uma condição que a gente diz que P, então, é condição suficiente para que Q aconteça. Então, por exemplo, no nosso exemplo aqui eu falo, ó, se chover amanhã, eu verei filme. Isso quer dizer que chover amanhã é condição suficiente para eu ver filme. Chover amanhã é meu antecedente, ver filme é o meu consequente. Chover amanhã é condição suficiente para eu ver filmes. Uma outra forma de ler é que Q é condição necessária para P, ou seja, se eu vi o filme, é sinal que choveu, né? Por quê? Porque se chover, eu verei filmes, né? Ah, então, se eu não vi filme, vamos supor que eu falei, ó, se chover, eu verei filme. Se eu estiver falando a verdade e eu não vi o filme, é sinal que não choveu. Então a gente diz que o consequente é condição necessária, né, para a gente ter o antecedente, mas não é suficiente. A gente vai explorar mais um pouco à frente esses conceitos de condição necessária e condição suficiente, ok? Mas para a gente ter um vocabulário, por isso que eu estou falando dela aqui, mas não se preocupem muito com ela agora. O que é importante a gente entender agora é você ter um antecedente, o consequente, entender essa lógica aqui do porquê o sim então só é falso quando o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Por quê? Porque quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é verdadeiro, é sinal que ela é verdadeira, né? Não tem sentido. Voltando ao exemplo, se chover amanhã, verei filme. Vamos supor que choveu e que eu vi o filme. Então eu respeitei a regra. Então a regra é verdadeira e morreu. Se o antecedente for falso, não tem como a regra ser quebrada, né? Porque eu estou falando que se chover amanhã, eu verei filme. Mas se não chover, eu não estou falando nada sobre ver ou não ver filme. Então, se não chover, não tem como quebrar essa regra. Então, o antecedente sendo falso, independente do valor do consequente, a minha regra é verdadeira. E a única forma da regra ser falsa é o quê? A única forma de eu estar falando mentira para vocês na hora que eu falo que se chover amanhã eu verei filmes, a única forma de eu estar falando mentira é chover e mesmo assim eu não ver filme. Ou seja, a única forma dessa frase ser falsa é a primeira parte, o antecedente ser verdadeiro e o consequente ser falso. Então aqui está a tabela verdade, né, que sumariza isso, né? Se o P é verdadeiro e o Q também é verdadeiro, se P então o Q é verdadeiro, se o P for verdadeiro e o Q for falso, se P então Q é falso, né, que é exatamente o caso do antecedente ser verdadeiro e o consequente ser falso, e nos dois casos, né, em que o antecedente é falso, ou seja, o caso em que o consequente é verdadeiro e o caso em que o consequente é falso, em ambos a regra, né, ou a proposição composta é dita verdadeira. Ok? Por fim, a gente tem o operador bicondicional. O bicondicional ele é representado por essa setinha de ponta dupla e ele é lido como se, somente se. Ou seja, ele é como se você tivesse se P, então Q, e se Q, então P. Né? Ou seja, você está falando que um só vai acontecer se e somente se o outro acontecer. Né? Então, o valor lógico do bicondicional é verdade quando as duas proposições são verdades ou as duas são falsas. E ele é falso quando uma é verdadeira e a outra é falsa. Ou seja, ele só é verdade quando as duas têm o mesmo valor e é verdadeiro em casos em que as duas não têm o mesmo valor. Né? E aí a gente pode dizer que, quando isso acontece, que P é condição necessária e suficiente para Q, assim como Q é condição necessária e suficiente para P. O que a gente quer dizer com isso? Toda vez que um acontecer, o outro também acontecerá. Toda vez que um não acontecer, o outro também não acontecerá. Né? É o que está dito aqui nessa tabela verdade. Então, se a gente refatorasse o nosso exemplo lá do condicional, né? O nosso exemplo condicional é: se chover amanhã, eu verei filmes. Aí o que nós chegamos à conclusão? Que a única forma disso ser falso seria chover e eu não ver filme. Porque se não chover, eu não tenho como quebrar a regra. Mas vamos supor que eu mudasse e eu falar o seguinte, ó: verei filmes amanhã se e somente se chover amanhã.
Neste caso, se chover e eu ver filme, beleza, eu respeitei a regra. Se chover e eu não ver filme, eu não respeitei a regra. Porque eu falei que verei filme se somente se chover amanhã. E se chover e eu não ver filme, também não respeitei a regra. Porque eu falei que eu veria filme só se e somente se chovesse amanhã. Agora, se não chover e eu não ver filmes, também respeitei a regra. Porque eu falei que só veria se e somente se chovesse. Então, a tabela verdade do bicondicional, ela é verdade quando os dois são verdade ou quando os dois são falsos, né? Então, quando eu falo, suponha que, vou pegar uma outra regra aqui, alunos são aprovados se e somente se a nota for maior do que 60, por exemplo. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a nota vai ser maior que 60 e ele vai ser aprovado, então os dois são verdadeiros, ou que os dois vão ser falsos. A nota é menor que 60 e ele é reprovado. Nesses dois casos, a minha regra de que aluno é aprovado se e somente se a nota for maior que 60 está sendo respeitada. Mas se tiver um caso de aluno com nota maior que 60 e ele não for aprovado, ou caso de aluno com nota menor que 60 e ele for aprovado, essa minha regra de aluno é aprovado com nota, se somente se a nota for maior que 60, não estaria sendo respeitada. Ok? Então é isso, pessoal. Então nós vimos aí as ideias por trás, né, dos 6 operadores lógicos ou conectivos lógicos clássicos, que são a negação, né, o não, que é representado pelo tio, a conjunção, ou e, que é representado pelo Vzinho de cabeça para baixo, a disjunção, ou, que é o Vzinho de cabeça para cima, a disjunção exclusiva, ou exclusivo, né, que é o Vzinho com o risquinho embaixo, se então, que é a setinha com uma ponta, ou condicional, né, que é o se então, que é a setinha com uma ponta, e o bicondicional, que é chamado de se e somente se, que é a setinha com duas pontas, e vimos as características de cada um deles, ok? Então é isso, essa aula vai ficar por aqui, né? Eu vou gravar uma próxima aula onde a gente vai praticar um pouquinho, né, a transformação de linguagem natural em linguagem simbólica utilizando aí esses conectivos.